Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre violência e desigualdades sociais. No senso comum, nós percebemos que a violência e a criminalidade urbana ela tem as mais diversas origens possíveis, né? Quem já não ouviu ou já não falou uma dessas frases? Bandido bom é bandido morto, o pobre é um fracassado que não luta pelos seus direitos, os meninos do tráfico estão nessa vida porque querem. Nós devemos estudar o fenômeno da violência urbana porque a gente precisa entender o que levou certa pessoa a fazer determinado ato de violência ou porque nós estamos sofrendo tais atos de violência. A violência urbana ela é um fenômeno social. Ela é resultado da carência de cidadania, de acesso às condições de vida dignas. Ela resulta também da desigualdade social, que é decorrente de vários fatores e que impede muita gente de alcançarem outras possibilidades de existência. A palavra violência tem origem no latim violentia, que quer dizer impetuosidade, veemência, derivando da raiz vis, que significa força, vigor. O dicionário Aurélio apresenta, entre outras definições atuais para o termo, a ideia de constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém. O que existe de diferente, portanto, entre a sua raiz latina e a sua definição moderna é que a violência pode ser entendida não somente como física, mas também como psicológica. A OMS propõe a seguinte definição: o uso intencional da força física ou do poder real ou potencial contra si próprio, contra outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A OMS ela amplia bastante essa definição de violência, que engloba a prática do suicídio e de relações de poder, que inclui possibilidades de ameaças, intimidações. Podemos citar como exemplo, então, um determinado tipo de violência que está acontecendo com muita frequência na nossa sociedade, em especial na escola, que é o bullying. São formas agressivas, repetitivas de intimidação e discriminação em relação a determinadas pessoas, por parte de um grupo, ou de outra pessoa, ou até mesmo de alguma instituição. Pesquisas indicam que essa prática ela envolve entre 25% e 36% dos estudantes brasileiros, seja no papel de agressores ou no papel de vítimas. Isso é uma fonte do IBGE. Outra modalidade desse tipo de violência que tem crescido a cada ano em razão das maiores possibilidades de acesso à internet é o cyberbullying, onde nós usamos um espaço virtual para intimidar outras pessoas, ou apenas para destilar o nosso ódio, ou simplesmente porque estamos estressados, chateados. Certas brincadeiras comuns nas escolas ou em outros locais da sociedade, elas têm sido definidas atualmente como bullying. Então, alguns sociólogos e pedagogos identificam esta prática como uma forma de violência. Você concorda com esse tipo de violência que acontece? Podemos dizer que estudos sociológicos sobre a violência tiveram origem com a própria constituição da sociologia como ciência, que basta recorrer aos autores considerados clássicos para a gente verificar isso. Por exemplo, com Durkheim, ele já falava do suicídio social, da situação do suicídio nas sociedades. Isso a gente viu na aula presencial. Como também vimos em Max Weber, a questão do papel do Estado como detentor do monopólio legítimo da força. Pierre Bourdieu, no seu conceito de violência simbólica, que ele elaborou para definir uma forma de violência que é aparentemente consentida por aquele que é a vítima, mas que não se percebe como tal. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, eu sofro bullying e acho que porque são pessoas que estão ali comigo no meu dia a dia, então acho que está tudo bem, que é natural, que é assim mesmo, que é inevitável não fazer uma piadinha de mau gosto muitas vezes. Dessa forma, para Bourdieu, a violência simbólica ela é um mecanismo que reproduz socialmente e legitima
a dominação. Podemos perceber como a sociologia ela pode contribuir, então, para entender os mecanismos que produzem e reproduzem a violência em nossas sociedades, em todas as suas modalidades, seja ela representada pelas diversas formas de violência simbólica ou motivada apenas por disputas. A desigualdade e a exclusão social, elas não são fenômenos novos. Virginia Fontes diz que a nova forma de organização da produção capitalista, ela produz seres descartáveis em todas as áreas da vida social. Trabalhadores que não encontram mais empregos em suas profissões devido à automação e à robotização, ou até mesmo à globalização, são trabalhadores com pouca qualificação profissional, condenados para sempre à informalidade. São mulheres discriminadas, jovens impossibilitados de ter educação básica e um primeiro emprego. Pessoas também que acabam de se formar e não conseguem um primeiro emprego porque não têm experiência. Pessoas que não têm acesso aos direitos de cidadania e então dessa forma não conseguem produzir ou se encaixar dentro de um trabalho formal. Milhões de pessoas não têm acesso a bens materiais básicos para sua sobrevivência. E isso impede várias pessoas de terem acesso a serviços públicos básicos. Ou seja, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, por exemplo, e elas não têm direito, elas não conseguem, às vezes, fazer uma tomografia que custa muito dinheiro. A desigualdade social, que atinge milhões de pessoas no Brasil, está relacionada também à falta de cidadania. Nós estamos falando de indivíduos que não têm direitos sociais. Pierre Bourdieu diz que o mundo globalizado não produz riqueza para todos. Pelo contrário, a classe trabalhadora ele estabelece um mundo de precariedade. O trabalho se tornou uma coisa rara, desejável a qualquer preço, e aqueles que têm trabalho fazem qualquer coisa para mantê-lo. E isso nos leva a uma competição generalizada, em que nós todos lutamos contra todo mundo. Precisamos vencer a qualquer custo. E desta forma, nós acabamos destruindo alguns valores positivos, como por exemplo o da solidariedade humana. O geógrafo brasileiro Milton Santos diz que a competitividade atual tem a guerra como norma. Ou seja, nós precisamos vencer de qualquer maneira, e isto significa que nós vamos desrespeitar qualquer um e qualquer situação que apareça apenas pela ideia de que precisamos vencer. O que resta a essas pessoas para tentar sobreviver, conseguir comida, roupa, remédios, educação, saúde, uma casa para morar? E se aparecer então uma forma de ganhar dinheiro fácil, nós vamos acabar fazendo, né? Existe uma grande maioria de pessoas honestas e batalhadoras que procuram incansavelmente outros caminhos, muitas vezes com sacrifício, trabalhando de dia, estudando à noite, e não o mais fácil, que na verdade trata-se de uma grande ilusão, pois praticamente a totalidade desses adolescentes e jovens acabam morrendo antes de amadurecer na vida. Toda forma de violência ela precisa ser repudiada. A violência em si significa cometer danos a uma pessoa pelo uso da força, matar, ferir, prender, roubar, humilhar, explorar trabalho alheio. Além disso, a desconsideração pelo outro e a transgressão de uma norma social também caracterizam violência. A Constituição brasileira diz que todo cidadão tem direito a uma vida digna. Mas ela não diz de que maneira ou não diz que vida digna é esta. Manuel Castells afirma que a criminalidade instituída como organizações criminosas e seus associados é um fenômeno novo que afeta a economia, as relações sociais e principalmente os jovens. Então aqui tem uma chargezinha para nós, eternas dúvidas dos adolescentes. Então um pergunta para o outro, você fica se perguntando o que vai ser quando crescer? Daí o outro responde, se liga mano, não raciocino sobre hipóteses. Claro, ele fica observando o futuro dele e tentando fazer uma imaginação sociológica de como pode ser. E o que ele vê? Nada. Bom, espero que com essas reflexões a gente possa ter entendido um pouquinho mais
sobre a ideia de violência e desigualdade social e espero vocês para uma próxima aula. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!